Gente, vamos embora aqui na nossa sequência de palavras que Deus nos alimenta continuamente, é a nossa força, é o poder vivo da palavra. Eu vim aprendendo isso ao longo dos anos. Você, se vai chegar a algum lugar, vai ser por causa do teu envolvimento com a verdade, tá bom? Então, uma mulher e um homem cheios da verdade, eles chegarão aonde tem que chegar. Outro dia eu estava meditando um pouquinho sobre Elias. Ele estava numa situação lá, meio, meu Deus, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer e tal. Escondido numa caverna, e Deus vem para conversar com ele. Cara, olha só, não sobrou só você, não. Tu está sendo ameaçado por uma mulher aí, tu está com medo, cara? Que negócio é esse? Né? E aí Deus falou assim para ele: eu reservei 7.000 que não se dobram a Satanás. Beleza? Mas foi interessante é que ele estava dormindo. Um anjo acordou, mandou ele comer. Ele foi, comeu um pão, tomou uma água lá, e beleza, dormiu de novo. O anjo acordou de novo, ele comeu. Com a força daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites. Você entende que tem algo que preciso, eu e você, nós precisamos, que é a nossa força. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder vivo da palavra com a ação do Espírito Santo é o que vai fazer com que você caminhe e complete a carreira. Está lá escrito, ele andou até o Monte Horebe. Quando se fala sobre o Monte Horebe, está falando sobre o final, sobre o propósito, sobre a vontade de Deus na nossa vida. Legal? Vamos lá, dando sequência. Eu venho falando sobre a fé que vence o impossível. Em alguns aspectos são legais, estão ligados a esse nosso conteúdo diário, de que o justo ele viverá por um posicionamento com a verdade. O justo viverá por fé e vamos assim até o final, legal? Então, Marcos capítulo 4, estou usando esse texto, porque desde o início a gente vem conversando sobre esses três aspectos aí que a gente levanta dentro desse texto. Jesus como um propósito de uma jornada, de uma direção, nós vamos passar para o outro lado. E aí outros barcos seguiram, beleza? E a gente viu que levantou um grande temporal, ao ponto de desafiar essa passagem para o outro lado. E aí os discípulos acordam Jesus que estava tranquilo. Ainda vou falar sobre descanso, hein? É uma parte fundamental para nós vencermos. Descansar em Deus é uma parte fundamental, gente. Isso está por toda a Bíblia, a gente ainda vai falar sobre isso aí. Então Jesus estava lá na tranquilidade, os discípulos acordaram Jesus, resolve isso aí, Jesus. Jesus resolveu, mas na verdade Jesus perguntou: vem cá, onde é que está a fé de vocês? Então lembra, eu quero que você guarde sobre isso. Nós vamos para um lugar que Deus tem preparado, nós estamos caminhando, mas sempre se levantará algo contra isso, contra esse propósito. Por isso que a gente luta, gente. Esse combate da fé, ele é diário, ele é até o final dos nossos dias. Okay? Há um inimigo que está se opondo à tua vida como propósito de Deus. Lembra? Não entenda dessa maneira: eu tenho um propósito. Não, você é o propósito dele. Okay? Então se levantam temporais, tempestades, situações. E aí Jesus está sempre procurando no seu povo: cadê o teu posicionamento? Então guarde isso: propósito, aquilo que se levanta contra o propósito e um posicionamento que nós precisamos ter para continuarmos avançando. Eu já comentei várias coisas sobre isso aí e nós vamos seguir adiante lembrando também umas frases que a gente tinha colocado. Domingo passado eu falei sobre a importância, gente, de você ter a revelação simples no coração do quanto Deus te ama. Ok? E aí a gente disse algumas coisas. Desde o início eu estava falando sobre isso. Na mente de Deus, o propósito como igreja é de avançar. Eu não estou falando igreja como nós somos uma comunidade, como está espalhado no mundo inteiro, os vários ministérios. Mas eu quero falar pessoalmente. O propósito de Deus é que a gente avance, que a gente progrida, que a gente possa chegar aonde nós precisamos chegar. E tem uma nova fase. Nesse tempo que nós estamos vivendo, principalmente dessa década, é uma nova fase, algo muito novo, que Deus está trazendo para a sua igreja sobre a face da terra. Você verá isso com os olhos da fé, não olhando para o que está ao redor,
As impossibilidades, lembra que eu comentei sobre isso? Elas se encontram dentro desse âmbito aí, ó. É a minha razão, é a minha conclusão, é aquilo que me desgasta, não dando para ver mais nada além disso. Mas a possibilidade está sempre no âmbito de olhar para Deus, o que Ele tem a dizer, qual é a voz dEle, qual é a direção desse tempo, nesse momento para mim e para você. Crer está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Quanto mais revelação você tem, ou pelo menos você tem e abraça isso, que Deus te ama, cara, você é um cara preenchido. Nós já chegamos lá. Nós não vamos chegar, nós chegamos. Porque Ele se chegou a nós. Ele habita em mim. Pagou um preço pela minha vida e pela sua. E eu tinha falado isso, ó, a fé nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado ao nosso coração. Você não luta, cara, você não se esforça para você ter fé. Naturalmente isso é gerado no nosso coração quando temos a visão certa. Quando olhamos para a visão certa a respeito da nossa vida, quem Deus é e o propósito dele, legal? Então, o diabo, ele tenta nos convencer de qualquer maneira que nós não somos bons o suficiente para que Deus nos ama. Falei isso aqui na semana passada, se você não esteve aqui. Não tem nada a ver com a minha vida, as minhas imperfeições, porque Deus me amará, assim como ama o mundo inteiro e não deixará de amar o mundo. Ok? Mas faz diferença as minhas escolhas, não tenha dúvida. Mas em termos de amor, Deus continua sendo o mesmo. Ele ama qualquer pessoa indistintamente. Não tem uns que Ele ame mais, nem outros que Ele ame menos. Não funciona, não é dessa maneira. Então o inferno fica tentando convencer a mim e você que nós somos. Não, que é isso, Deus não pode. Deus não te ama. Você é assim, você é assado. Ele vai sempre apontar para você. Dá uma assistida na nossa reunião domingo passado, e você que está na internet aí, pode fazer isso também, que eu falei extensamente sobre esse conteúdo, de não cair nessas ciladas que o inferno fica lançando sobre a própria igreja do Senhor. Então, hoje eu quero ler uma passagem contigo e dar uma continuidade, falando sobre esse mundo falido, gente. Veja, Ele nos libertou do poder da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem um amém a isso aí? Amém. Meu Deus, essas são as passagens mais poderosas. Colossenses, capítulo 1. Paulo fala sobre isso. Poder e autoridade. Não, nós fomos libertos porque eu não tenho mais a natureza das trevas. Eu não pertenço. Essa é uma coisa bem, é um negócio bem legal da gente conversar. Eu não pertenço mais às trevas. Ok? Eu não tenho mais a natureza do inferno que me levava para uma condenação eterna. Esse é um aspecto legal. O mundo em si, ele não está indo para o inferno porque ele está fazendo coisas erradas. Tá certo? O mundo está fazendo coisas erradas, as pessoas estão fazendo coisas erradas. Em si, não é isso que leva as pessoas para o inferno, mas é a sua natureza, que precisa ser transformada. Legal? A minha natureza agora é do céu e a sua também. E é óbvio que isso aqui eu não estou dando licença, nem estou dizendo para a gente poder viver como a gente vivia. Claro que não. Porque se eu sou nova criatura, a velha criatura com a sua maneira de viver morreu. Agora, eu estou no reino de Deus, tem uma outra maneira de viver. Daí a importância de renovar o meu pensamento com a verdade a respeito de quem eu sou, da minha relação com Deus, para que eu possa viver de acordo com a verdade. Ok? Mas essa é a nossa segurança. Que segurança é essa? Que eu não tenho mais nada a ver com as trevas. A minha natureza é do céu. A minha natureza é do céu, a sua também. Diga, a minha natureza é do céu. Pois é, você está registrado no cartório do céu. Nasceu lá. Você pertence ao céu. Eu também, por causa de uma obra que Jesus fez. Ele nos libertou. Palavra muito própria. Ele nos libertou. Eu não poderia livrar a mim mesmo, nem a você. Maravilha. Vamos seguindo. Eu quero fazer uma paráfrase de 1 João 5,4. Porque está assim, ó. Todo o que é nova criatura, eu coloquei, porque no original está todo que é nascido de Deus. Todo que é nova criatura, está escrito aí, vence a falência do mundo.
Está escrito que vence o mundo, vence a falência do mundo. Vamos colocar dessa maneira. Ok? E esta é a vitória que vence a falência do mundo, o exercício da nossa fé. Mudei um pouquinho só para você entender, mas o que esse verso está dizendo é isso aí, ó. Sem o meu exercício contínuo de um posicionamento com a visão do céu, que é a verdade, eu não posso vencer esse mundo falido. E não tem esperança nesse mundo falido, gente. E assim as pessoas estão ficando desesperadas. E tem dado uma oportunidade no coração de receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Agora é que é tempo de falar e continuar falando, gente. E abrir os nossos lábios e levar essa palavra à distância. Então deixa eu te falar isso, ó, o mundo como sistema de viver, ele é extremamente opressor, ele é escravizador. As pessoas não sabem que estão debaixo de uma opressão. Para começar, a escravidão de uma maneira errada de pensar que não tem fundamento de verdade. Então nunca vai gerar liberdade. Então se a minha maneira de pensar não tem um fundamento de verdade, não tem liberdade na minha maneira de pensar. Eu sou escravo de uma maneira de pensar que vai me dar prejuízo. Mas preste atenção nisso aí. Ok? Quando eu tenho uma mentalidade, eu estava até isso lá em Ribeirão, né, falando com o pessoal em Ribeirão, domingo passado, sobre quando João fala para o seu filho na fé, que via que a psique dele era próspera, que a maneira de pensar, a mentalidade dele era próspera, era de acordo com o reino. Então uma mentalidade próspera, gente, nada mais é do que uma mentalidade voltada para a verdade. É uma mentalidade que é encharcada pela maneira do céu ver. A maneira do céu pensar, é a palavra, legal? Aí nós estamos em liberdade, o nosso caminhar vai ser de liberdade, eu não sou mais preso pelas trevas. Então, as angústias desse mundo complicado e falido vai piorando, e é óbvio isso agora até o final, com a vinda de Jesus só vai piorar. Então eu vou dizer algo que você já sabe, não há esperança alguma no sistema de viver do mundo. Não estou falando em si do mundo, de nós caminharmos nesse mundo e tal, olharmos as árvores, o céu, não estou falando sobre isso, mas tem um sistema que governa a maneira das pessoas viverem, que está tão afastado da verdade, que elas nem sabem que estão escravizadas, estão presas, vivem de maneira oprimidas. Não há alegria verdadeira, não há ânimo, não há prazer em viver, não há uma coragem, porque isso, gente, são coisas que o céu promove no ser humano. Não há esperança. O próprio Senhor Jesus, ele declarou isso falando para a igreja, entendendo, olha, eu sei que vocês estão no mundo. Mas Jesus, em João 17, ele também diz lá assim, cara, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O que ele está querendo dizer é o seguinte, Celinho, você não precisa viver o sistema desse mundo, porque você pertence ao reino. Mas a gente passa por isso aí, ó. Aqui no mundo vocês terão aflições, angústias, essa aí eu coloquei entre aspas aí, entre parênteses, aquilo que está no original sobre essa palavra, aflições, angústias, tribulações, perseguições, pressões. Mas o que é interessante é que tem algo ali de um comentário muito legal, que não é algo destinado a me destruir. Porque esse tipo de pressão acaba trazendo um benefício para mim e para você. A gente acaba se tornando pessoas melhores, porque nós passamos por tempos. Ontem eu estava almoçando com uma pessoa que é meu amigo, é um pastor, tomando café da manhã, a gente ficou quase 2h30 batendo papo, e ele estava falando sobre situações que ele vem passando durante 3 anos, que hoje ele está chegando à conclusão que era necessário passar para o aperfeiçoamento. Não me pergunte, gente, mas esse tipo de pressão que nós vivemos,
no mundo oposto, uma maneira errada de pensar, e a gente insiste em andar com Deus e continua, e vamos embora, e olhamos para lá e tal. Isso aí te faz ser aperfeiçoado. Eu quero ler uma passagem com você que um mês atrás aqui, nas quintas-feiras, que a gente está falando sobre os inimigos da fé. Vai lá em Tiago, diz: tende por motivo, verso número 3, de toda alegria, o passardes por várias provações. E o Espírito Santo já está falando assim, Eli, eu sei que nisso que você enfrenta, vocês terão aflições. A aprovação da fé de vocês, uma vez confirmada, o posicionamento, porque fé, gente, não é só dizer eu sou crente. Caramba, não, eu sou crente, qual é a sua religião? Eu sou crente. Não, isso não. A fé é um estilo de viver. É um estilo de viver a verdade. Hoje, amanhã e depois. Agora, se eu tenho o nome de crente, sei lá. Mas eu sou do céu. Sou filho do papai. Porque ele pagou um preço por mim e nós morremos na cruz do Calvário. Então, a aprovação da fé, uma vez confirmada, Elinho, ela vai produzir em você perseverança. Você vai ser chato, cara. Tem algum chato do seu lado aí? Não olha. Nesse aspecto, pastor, eu estou falando nesse aspecto. Cara perseverante, que não abre mão. Está ali, ó, dia após dia. Pá, pá, pá. Aquela consistência nas suas atitudes, no seu comportamento. A despeito de qualquer coisa, continua com aquele mesmo comportamento, atitude. Andando na verdade. E o Espírito Santo falou, para mim e para você, não tenho maior alegria de ver que os meus filhos andam na verdade. João falou isso, é Deus falando comigo e contigo. Porque ele sabe que é o caminho vencedor, gente. Que é o caminho que rompe as barreiras de viver nesse mundo. É o caminho que nós acabamos de ler ali, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o sistema desse mundo. Vence. E a perseverança tem que ter ação completa, disse Deus para nós, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Mas a minha mente não capta isso. Eu estou passando dias que eu não gostaria, situações difíceis de encarar, mas aí está dizendo que eu vou sair uma pessoa melhor. Vai. Você crê? Então é Deus quem trabalha dessa forma. Mas a mente não capta isso. Na mente a gente acha, ou tinha essa conclusão de que a nossa vida vai ser destruída. Mas pelo ponto de vista do céu, vamos dizer dessa maneira, né? É como Deus usa para nos aperfeiçoar. E de repente, se ele chega para mim e faz uma pergunta, Elinho, como é que você está? A gente vai dizer, eu estou bem. Ele falou, não, você precisa ser aperfeiçoado. Chá comigo. É assim que ele faz. É o trabalho dele. Então, no mundo, a gente passa por aflições, mas Jesus falou, se animem e tenham coragem. Eu gostei quando o Wesley, agora quinta-feira, ele falou algo interessante. Ele não disse que nós vamos vencer, Jesus disse que ele venceu, mas ele é o nosso exemplo. Então, se ele venceu, a gente pode vencer também. Porque ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. É o teu caso. Fala para o teu irmão aí, você é cheio do Espírito Santo. Legal. Então, o mundo tem um sistema de governo falido e ele é aprisionador como estilo de vida. Ele mata o ser humano. Naquilo que o mundo acha que é bom, agradável, ele só está, vamos dizer assim, liberando o fracasso, a derrota, um pouquinho mais à frente. Se hoje algo é agradável e o ser humano sem a verdade ele pratica, mas não está em linha com a verdade, a prática chama-se morte. Porque, gente, não tem outro ambiente. Ou tem um ambiente da morte, ou tem um ambiente da verdade, da vida. Ou tem liberdade, ou tem prisão.
Pastor, eu estou na coluna do meio. Não existe. Não tem coluna do meio. Ou eu vivo um ambiente que gera liberdade, gera construção do ponto de vista do céu, e Deus produzir aquilo que Ele tem no coração dEle para a minha vida e para a sua, ou eu estou vivendo um sistema que está gerando morte todo dia. Como é que vai terminar isso? Terminar muito mal, obrigado. Olha como está escrito em 1 João 5, verso 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sobre o poder e o domínio do maligno. Eu coloquei entre aspas ali, botei até no finalzinho aqui, por natureza. Estão presos. Eu li o primeiro verso lá. Ele nos libertou do império das trevas. Por isso o meu sistema de viver mudou. Antes eu estava preso por natureza. Nessa natureza, o mundo inteiro, nesse sistema, como está o mundo hoje, é o reflexo, gente, da ação diabólica. Daí o homem está escravizado nisso, nas práticas que não promovem crescimento e nem liberdade na vida de ninguém. É por isso que também emocionalmente as pessoas estão mais quebradas ainda. A morte e a destruição estão governando o sistema do mundo viver. Não, isso aí é uma lei áurea que eu esqueci de colocar aí para nós. Está escrito aí assim, olha só que interessante, gente. Faça tudo o que você quiser para se sentir bem. É isso aí. Essa é uma lei aí da escravidão eterna. Do fracasso e da derrota. Caramba. É claro que você já chegou a essa conclusão, que você não pode fazer tudo o que você quer. Porque se não chegou, nós estamos liquidados. Legal? Mas o sistema do mundo de viver é isso aí, eu quero me sentir bem. Mas a prática desse sistema leva para a morte, para a destruição. A morte e a destruição, elas estão governando o sistema do mundo de viver. Acho que eu coloquei aqui, não botei não? Não botei. Estão governando pelas suas escolhas, que as pessoas fazem. E nós sabemos que o mundo inteiro está preso nessa mentalidade, afastada da verdade. Daí a nossa luta contínua de não permitir que essa maneira do mundo pensar, ela entre em nós, gente. Ela passa a governar os nossos passos em termos de escolhas e decisões. Daí eu quero te falar que as nossas escolhas, elas são sacrificiais mesmo, porque elas são completamente opostas às do mundo. As escolhas baseadas na verdade te fazem sofrer, porque não é a maioria, é a minoria. Da minoria, da minoria. É um outro sistema, do qual o mundo não compreende, claro, porque está cego, está escravo. Mas a nossa escolha com base na verdade, dá a oportunidade, óbvio, de Deus trabalhar e trazer o melhor para nós. Ele só trabalha com aquilo que nós damos a Ele. Você tem que anotar isso. Deus não trabalha com aquilo que nós não damos a Ele. Sempre repito isso, que você vai aprender isso até o final. Deus não trabalha com desejo. Ele trabalha com aquilo que nós damos a Ele. Quando nós damos a oportunidade para Ele, então Ele trabalha. Quando nós escolhemos Ele, Ele trabalha na nossa vida. Temos que escolher de maneira contínua. Então o sistema de fora falido é fácil. Esse sistema é fácil de convencer as pessoas a se sentirem confortáveis. É um sentimento de conforto, não constrói ninguém. Mandei ver agora. Sentimento de conforto não constrói ninguém. O que constrói são escolhas, com base na verdade. E a maior parte delas são sacrificiais. Uma boa parte delas não está pensando em nós, em si, está pensando nos outros.
Uau, 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 uau. Esse é o sistema que vence o impossível. Eu estou falando da fé que vence o impossível, gente. É diferente. Uma outra maneira. Então o mundo, como sistema de viver, veja aí, ó, jamais produzirá verdadeira vida e liberdade. Por quê? Porque a verdadeira vida e liberdade estão na escolha de viver a verdade. Enquanto não chegarmos no ponto da escolha, e assim fizermos, nada acontece. Eu posso até saber, é por aí, mas se eu não for por aí, não adianta. Esse é o detalhe. Então a gente vive pelo sistema do reino de Deus chamado verdade. Isso não é agradável do ponto de vista natural. Não faz sentido do ponto de vista natural. Não agrada esse mundo. Então por isso que nós estamos na contramão. Na contramão que nos dá vitória sobre o sistema do mundo. Por isso que a gente vence. Vence a oposição. Então eu quero te falar isso. Nós como família de Deus, como filhos de um Pai perfeito, nós vivemos e operamos pelo sistema do reino de Deus. Pastor, tem mais alguma oportunidade? Não. Domingo não é um dia da minha semana que eu dou para Deus. Não. Senão eu estou colocando o sistema do reino de Deus fora. Não. Hebreus capítulo 2, eu estava meditando nesse verso, olha que bacana. O autor ao livro dos Hebreus, ele diz algo bem legal. Por esta razão, importa que eu e você nos apeguemos. Olha como está escrito, gente. Com mais firmeza as verdades, para que delas jamais nos desviemos. Para que delas jamais saiamos do curso. Uau! A possibilidade de sair é muito grande, porque a gente vive um sistema, estamos nesse ambiente de um sistema de viver que é completamente diferente. Naturalmente, você não precisa acordar e fazer esforço para viver errado. Naturalmente vai viver errado. Mas nós fazemos um esforço de fazer a escolha de viver a verdade. Esse é o detalhe. Então a possibilidade da gente andar um tempo e se desviar é grande. Estou fora. Então está lá, ó. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Diga jamais. É isso aí. São anos. E vamos embora. Então esse sistema do reino só pode ser vivido por fé, nós sabemos. Pelo estilo de viver a verdade. Conhecer a verdade em si, eu quero colocar isso. E a gente ouve demais sobre a verdade, não liberta, mas a prática da verdade liberta. É bem interessante isso. Pastor, eu sei o que é certo. Não, beleza. Eu também sei. Agora o que eu tenho que contar é se eu estou fazendo o que é certo. Porque se eu estiver fazendo o que é certo, então o céu está comigo. Aí aquilo que eu te falei, eu dei tudo para Deus trabalhar na minha vida. Eu dei a substância, fazer a escolha de viver a verdade. Eu dei a substância para Deus trabalhar na minha vida. Uhul! Só eu estou animado? Então beleza. E conhecemos. João 8, 31 e 32, eu vou ler aqui em duas passagens diferentes. Na Amplificada está assim: se vocês guardarem, observarem a minha palavra, agarrando-se aos meus ensinos, olha que legal, e vivendo, olha como está ali, ó, de acordo com eles, vocês conhecerão a verdade, experiência, não está no original não, eu botei ali em vermelho, experiência, e a experiência da verdade libertará vocês. É a prática da verdade que liberta. Anota essa frase bem simples, mas extremamente poderosa.
é a prática da verdade. É aquilo que a gente sabe de contínuo que Deus ele ordenou na sua palavra. E se é uma ordem, justamente aqui está a bênção. E no momento então que eu faço essa escolha, eu me posiciono com essa verdade, nós somos abençoados. Olha só agora na Bíblia a mensagem. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, então irão experimentar a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Uhul, que passagem, cara. Demais, hein, pastor? É importante eu saber a verdade para que eu possa vivê-la. Mas entre saber a verdade e viver, há uma grande diferença. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. É somente quando há a prática da verdade que então a liberdade ela se instala. Deus não depende do sistema do mundo. Não, vou ler pulei, Tiago 1:25, demais na mensagem. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Que é isso, gente? No nosso original normal está escrito aqui, será bem-aventurado ou bem-sucedida no que realizar. Então Deus não depende do sistema do mundo para fazer valer a manifestação dele na nossa vida. Ele depende da minha posição, o meu posicionamento com a sua verdade, para que ele possa fazer valer. Porque vê, se o mundo pratica aquilo que é o sistema do mundo, a maneira de pensar inspirada pelas trevas, no reino de Deus não é apenas um conhecimento sobre o reino de Deus, é a mesma coisa. Eu vivo num sistema diferente, eu preciso se tornar, a verdade tem que ser a minha prática, porque esse é o sistema que me dá vitória. Esse é o sistema que nos dá vitória, igreja. Da mesma maneira o mundo vive um sistema que leva à morte, nós vamos viver um sistema que vai levar à vida, à construção, à bênção, em todas as áreas. Da qual o mundo vai olhar assim, caramba, cara, o que acontece contigo? Está chovendo sobre a tua vida? Deus está se abençoando assim e tal. Eu sabia que essa é uma expressão que vai ser cada vez maior. Uma igreja expressando, não porque ela é melhor, aquilo que Deus sempre quis para o ser humano, abençoá-lo. E alguém vai entregar a vida para Jesus para ver assim, cara, que família é essa que você tem, cara? Que alegria é essa? Que vida é essa que não te falta nada? Você está sempre aí, no pá. Isso é um testemunho vivo, gente. Não somos melhores do que ninguém, mas é um testemunho vivo. E as pessoas, eu quero isso aí, cara. Eu estou aqui na morte, nada dá certo na minha vida, olha a tua vida como é que está. Você passa pelos mesmos problemas que todo mundo nesse mundo doido, mas Deus continua te abençoando. Gente, isso é visível, eu não estou falando algo que é só do meu coração, porque isso aconteceu em Gênesis 26, quando Isaac obedeceu a Deus, e ele ficou na terra que tinha que ficar, porque ele queria sair fora, porque tinha fome. Do ponto de vista natural, o que eu vou conseguir desse lugar para sustentar minha casa? Deus falou, fica aqui. Beleza, ele obedeceu, plantou naquele ano, e está escrito que ele recolheu a 100 por 1. E ele foi crescendo e sendo tão abençoado, que os vizinhos, que ele vivia ao redor dos filisteus, olharam para ele e falaram, cara, vamos fazer aliança, porque a gente está vendo que Deus está te abençoando. Lê isso lá em Gênesis 26, em casa. Nós sabemos que Deus está te abençoando, que Deus está contigo. Não porque Isaac era melhor, nós não somos melhores do que ninguém. Mas as pessoas verão os resultados de Deus na nossa vida. Uau, agora, hein? Você vem plantando, então você vai colher. Eu sempre digo isso, porque eu também aprendi. E é assim que funciona. Quando você planta, olhem para mim, ninguém vê.
Mas quando você colhe, todo mundo vai ver. Então é assim mesmo. Quando você planta, ninguém está vendo. Muitas vezes você está plantando chorando. Você está plantando ali, você sabe que é um sacrifício. Está doendo. É assim mesmo. Vai plantando chorando. Salmo 127 fala sobre isso. Que você vai colher com alegria. E outros verão. A tua colheita sempre será vista por outros. Mas precisa plantar. Você não tem colheita se não plantar. É o sistema. Então é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo no mundo? Destruição familiar. Destruição do ser humano. Cada vez pior. As pessoas estão mais presas, estão endemoniadas, estão... Isso é o resultado, é a colheita daquilo que vem plantando, daquilo que vem fazendo. O resultado é esse. No reino de Deus é a mesma coisa. Não posso esperar que o reino de Deus se manifeste na minha vida porque eu estou com desejo, ou porque eu ouço uma mensagem. Não, é uma vida de prática. No sistema da verdade, vai fazer com que você tenha uma colheita. E as pessoas vão ver. Da mesma maneira que nós vemos pessoas destruídas, as pessoas vão ver pessoas construídas. Eu quero esse Deus aí. Eu quero esse Deus aí. Eu profetizo isso, hein, na tua vida, hein? Você ser tão abençoado como resultado de escolhas na prática, que pessoas entregarão a vida para Jesus por causa do teu exemplo. Não de pessoas melhores, pessoas perfeitas, não é isso que eu estou falando nessa manhã, gente. Deus não está considerando isso. Ele está considerando se eu sei por consciência que eu preciso colocar em prática uma verdade dele que eu sei que eu preciso, mas a minha carne não quer. Mas a gente escolhe a verdade. Então a gente vai plantando. Depois a colheita vai vir. Diga aleluia. Então eu quero te falar que na verdade, gente, olha só, a igreja acaba sendo medicina para as pessoas, cura para os outros. Porque se alguém está desesperado e você está na tranquilidade e tem uma paz que ele fala assim, caramba, eu não entendo essa paz que você tem. Olha só, você também pode ter. Não sou eu, é ele em mim. Olha como é que são os gatilhos, gente, maravilhoso. Olha só que interessante, vá comigo a Isaías, capítulo 60. Isso é uma palavra profética. Deixa eu tomar água, que está seca a boca. É um problema. Verso 1. Isso é uma palavra profética para a igreja. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobre o quê? Os povos. Mas sobre ti, sobre a igreja, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Olha só, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. A terra está coberta de um posicionamento de resultados de trevas, destruição, falência, miséria, derrota em todas as áreas. O ser humano está acabado. Legal? Esse é o resultado da prática do sistema do mundo viver. Beleza. E o outro que resplandece, do qual as pessoas vão olhar e vão buscar, é a igreja. Não estou falando de igreja parede, nome, não estou falando de igreja que acha que é só crente, estou falando da igreja que é você, profetizo isso, que põe em prática a verdade.
Legal? Então essa luz, ela vai resplandecer. O resultado da tua vida será um resultado do céu que as pessoas desejarão ter. Legal? É demais. É isso aí que está acontecendo e vai acontecer. Então, nós somos do ponto de vista, eu estou terminando, completamente, do ponto de vista do céu, gente, somos completamente provisionados, sustentados, fortalecidos por Ele. Você tem que crer, porque isso que é uma jornada de crença. Então, nos dias de aflições, nos dias de lutas e tribulações, de um mundo falido que nós vivemos, nós temos que entender 5 coisas. Vou deixar essas 5 coisas aqui no final mesmo para você gravar. Bem claro. Primeira delas, ser um ignorante espiritual é ser inconscientemente um praticante do engano. Eu posso traduzir isso como igreja, porque eu posso estar na igreja, mas ser ignorante espiritual. De repente eu sou um religioso, eu sou crente, como eu vim falando para vocês. Essa é a minha religião, domingo eu vou à igreja, de vez em quando. Mas o mundo é assim, o mundo é ignorante espiritual e não sabe, não tem consciência que é um praticante do engano. Toda prática do engano me leva à morte. Leva à destruição, à falência. Eu tenho que entender isso aí, eu não posso ser um ignorante espiritual, né, em relação à verdade. Não posso. Porque é onde o inferno lidera. Se você não sabe, se eu não sei, ele sabe que ele vive no mundo do espírito, ele sabe que a verdade é vencedora. Destronou ele na cruz do Calvário. Tirou a autoridade que ele tinha sobre a humanidade. Olha só, gente. Mas quantas pessoas sabem disso? Espalhadas pela face da terra em 9 bilhões de pessoas, quantas? Quantas? Fala para mim. Então ele reina e ele governa pela ignorância. Segunda coisa, importante da gente entender em dias de aflições, em dias de tribulação, em dias de lutas. Não, ainda tem isso aí, ó. A prática do engano, consciente ou não, não nos fará andar em liberdade e vitória. Só para você anotar. Eu vou repetir isso aí. Não nos fará andar em vitória. O que, pastor? A prática. Tudo é prática. Legal, segunda. A segunda coisa então, em dias de aflição, de luta e tribulações, o que vemos e ouvimos, você já viu isso? Com os olhos e os ouvidos naturais podem nos aprisionar por essas 2 coisas aí, ó. Pelo medo e pela insegurança. E a gente tem vivido esses dias nesse mundo assim, o mundo está debaixo desse sistema aí, ó. Então o medo, como eu já falei para vocês, é um espírito atormentador com a finalidade de nos paralisar, isso para com a igreja, né? Em avançar nos propósitos de Deus. Estou fora. Ele é aquele que cuida de mim e de você. E vai cuidar até o final. Você percebeu algo de Deus, cara, que tem um envolvimento de fé, e Ele te pede algo, vá. Porque Ele te pediu. Terceira coisa, em dias de aflição, em dias de prova, tudo que o diabo, ele faz é nos convencer de que não fomos libertos do sistema do mundo. Nós fomos libertos, acabamos de ler. Fomos libertos por natureza, consequentemente não vivemos mais o sistema do mundo viver, atrelado a uma natureza escrava das trevas. Então, nós somos confrontados todo dia a viver como o mundo vive. É isso aí.
não, porque tá aí para todo mundo. Eu só vou te falar uma coisa, você não é todo mundo. Daí você tem que lutar. Penúltima coisa importante, para a gente entender em dias de aflições, de provas, lutas, tribulações. Se o diabo me convence de que eu não sou livre, eu vou ficar preso à sua vontade naquilo que eu vejo e ouço. Não posso prestar atenção nesses sinais. Os sinais do que eu estou ouvindo, notícias. Do que eu estou vendo que está acontecendo nesse mundo. Não fique preso nesse negócio de eu estou vendo o que está acontecendo no mundo, eu estou ouvindo notícia. Não, você está ouvindo notícia desse mundo natural. Eu tenho que fazer escolha diária de olhar e botar o foco nas notícias do céu. É diário, gente, é a escolha de botar o foco no céu. Pensai nas coisas lá do alto, como disse o apóstolo Paulo. Não nas que são aqui da terra, de como está difícil, como está complicado, como é que vai ser, como é que eu vou conseguir pagar, como é que eu vou avançar. E se lá no final não der certo? E aí a minha família, como é que vai ficar? Esse tipo de coisa. Tudo isso aí é um prato feito, é uma mesa preparada pelo inferno para prender o ser humano, cara. Nós somos tão livres que nós somos totalmente dependentes de Deus. O ar que você respira vem dele. O impulso eletromagnético no teu coração vem dele. Por que então ele não vai provisionar o resto? Não, pastor, eu não sei. O futuro está ficando pior, eu tenho que guardar uma graninha e tal. Então minha confiança está na graninha. E é graninha, né? Porque deveria ser granão, né? É uma graninha de quanto vai te segurar? Minha confiança é essa. Estou lascado, cara. Estou respirando hoje, cheguei até o dia de hoje, vou completar minha carreira. Um dia que eu subir, o anjo vai pegar o livro. Eli, terminou mesmo. Eu falei, beleza, eu sei, já foi me avisado. Legal, assim como Deus avisou a Paulo, avisou a Pedro. Eu creio que quando você tiver para completar a tua carreira, Deus vai te avisar. Você vai ter sensibilidade para reconhecer. Então, beleza. O anjo completou o livrinho, agora você pode entrar, senão ele te manda de volta. Legal? Fazer a escolha? Então, lembrando, hein? O gigante sempre vai falar a nossa mente, pela lógica, pela razão e pelo que a gente vê. Esse temporal aí, ó, que bate de maneira contínua para impedir que a gente passe para outra margem, para cumprir um propósito. Quinto e último, então, o que a gente tem que entender em dias de aflições, em dias de um mundo falido, complicado? A maior prisão que existe para a igreja, diga para a igreja. E esse é que é o detalhe, cara. A igreja que não renova a sua mente, na sua identidade, na sua herança, no seu relacionamento que tem com Deus, no propósito que Ele tem para a tua vida, essa não chega lá. Vai ficar no meio do caminho. Hoje a gente está vivendo dias onde pessoas estão se entregando, cara, estão soltando, estão ficando para trás. Eu venho estudando sobre o fim dos tempos, né, várias coisas, né? Eu vou preparando aí, eu estou preparando. Essa é uma década onde a gente vai falar, sei lá, tanta coisa para a gente falar legal. Mas uma delas o apóstolo Paulo falou assim, de que Jesus não viria sem que duas coisas acontecessem primeiro. Primeiro, a apostasia. Segundo, a revelação do filho da iniquidade, ok? Do anticristo. A apostasia já está acontecendo.
De uma forma ou de outra, as pessoas estão se entregando a uma maneira bem humana de pensar nos conceitos sobre a igreja, a interferência de algumas doutrinas contaminadas pelas trevas e tal, e o cara vai se soltando, ele não vai renovando a sua mentalidade, ele vai ficar preso com outro tipo de mentalidade. Não tem como, gente, nós não somos blindados de maneira automática, porque eu estou renovado, e eu sei quem eu sou hoje. Você tem que manter contínuo, porque isso é uma vida. Jesus falou, minhas palavras são espírito e são vida. É algo contínuo, eu não dependo do ar que eu respirei há um mês atrás. Eu dependo agora, acabei de fazer uma, jogar para fora, vou precisar de uma agora, vou precisar de uma agora amanhã, outra. Assim é a verdade, assim é a vida. Porque se eu não tiver esse cuidado, eu não serei renovado ao ponto de enxergar o que eu preciso enxergar. Alguém está pegando isso? Então, nós precisamos desenvolver essa mentalidade do reino próspera, em todas as áreas da nossa vida. O teu foco e o meu tem que, em áreas da minha vida, eu me renovar e entender qual é o propósito de Deus em todas essas áreas da minha vida. É isso aí, ó. Aí nós vamos completar isso aí. Vamos chegar para o outro lado. Eu quero profetizar, você vai chegar. Não é fantástico, Deus? Já tem uma programação, Ele disse, nós vamos para o outro lado. E eu, banana aqui, vou me chamar de banana, penso uma opção de coisa. Não é bem assim, Jesus. Olha só, os dias hoje estão difíceis. Na tua época você andava em jumento. Hoje não, hoje tem que botar combustível, está caro. Em BBP. Aí Jesus fala assim, rapaz, você realmente é um banana, cara. Preso às coisas humanas, de tal forma que o inferno encarcera, prende. Somos livres, cara. Desde o dia que você recebeu a Jesus, conscientemente ou não, você se tornou um cara mais livre que você imagina. O que vai parar a minha vida e a sua? Eu, você. O inferno não pode. Nem Deus, porque Ele tem um propósito. Então quem para a nossa vida? Somos nós mesmos. Aí a importância disso aí, ó. Manter sempre vivo uma mentalidade certa, fora do sistema desse mundo viver. Não permitir que esse sistema entre e contamine e tente governar a nossa maneira de viver. Estou fora. Diga amém nessa manhã. Fique de pé, vamos orar.